Pessoal, uma palavra agora sobre a resposta funcional, ou seja, como a exposição a vibrações dessa natureza que a gente está estudando gera, interfere com o nosso desempenho profissional, com o nosso comportamento, né? Então, a, a, dentro dessa faixa de percepção, ah, que é a faixa mais significativa para nós, entre, por exemplo, meio e 100 Hz, é claro que dependendo da aceleração, mas essa é a faixa mais significativa para, em termos de exposição, a exposição continuada, né? Pode gerar fadiga, gera tensão, porque a musculatura de forma intuitiva ela se retesa, né? Você pode, dependendo do nível vibratório em termos de aceleração e frequência, você pode perder a acuidade visual se a sua tarefa, por exemplo, fazendo leitura num painel que está vibrando, e evidentemente isso vai provocar, vai prejudicar o teu desempenho. E também se a tarefa exigir habilidade motora, manejo fino, se o ambiente que você estiver vibrando, isso pode provocar também uma perda de acuidade motora. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, ele sem muita informação, é, mas ele procura mapear o que se chama de sensação de desconforto em função do tempo de exposição àquele movimento vibratório e do nível de intensidade em função da aceleração. Né? Ele não dá informação sobre frequência, o que já o que já deixa essa interpretação mais superficial. Mas enfim, o que a gente pode deduzir daqui? Que existe um nível, um limiar mínimo em termos de intensidade de aceleração, que está próximo, um pouco menos de 2 décimos de metro por segundo ao quadrado, né? Onde essa exposição, mesmo após uma jornada inteira, ela não gera desconforto, tá certo? E essa sensação de desconforto, ela também não é linear, tá vendo? Ele aumenta exponencialmente em função do aumento da aceleração, tá certo? Então, a partir aqui, olha, existe um ponto de meio de inflexão logo depois de 0,2 metros por segundo ao quadrado, onde a sensação de desconforto aumenta exponencialmente em função da aceleração. Ou seja, mesmo com pouco tempo de exposição, por exemplo, meia hora, num nível já um pouco superior a meio metro por segundo ao quadrado, já gera essa sensação de desconforto. Ok? Bom, finalmente, como as normas regulamentadoras tratam dessa exposição ocupacional. Então, pessoas em que na sua jornada diária estão sujeitas a alguma forma de aceleração de base, por exemplo, de assento veicular ou através de outras superfícies pés. Isso tem que ser regulado por norma e a nossa grande norma que valia a exposição a essas energias ambientais, ruído, temperatura, vibração, é a nossa NR15, né? Então a NR15 ela sofreu e está sofrendo uma série de mudanças já há mais de 2 anos, mas basicamente ela faz referência a uma norma ISO. Essa norma ISO é a norma 2631, famosa. Ela já sofreu várias atualizações, mas a base continua vamos dizer assim, a mesma ideia de exposição. Então, primeiro, ela vai caracterizar a direção dessa vibração, ela vai caracterizar só vibração linear, não vibração angular, certo? E ela vai ter 3 critérios de exposição. Ela tem um critério mais brando,
que é chamada de preservação do conforto. Então, ela vai definir um tempo de exposição limite para a preservação do conforto, né? Conforto no sentido bem subjetivo, mais ou menos como aquela curva que eu mostrei para vocês. Ela tem um critério de exposição intermediário, que a ideia é preservar a resposta funcional, a eficiência do trabalho, e o limite, que não deve ser ultrapassado, teoricamente, que é o limite máximo de exposição, que aí a ideia é preservar justamente a saúde, baseado naqueles estudos epidemiológicos que eu já citei. Então, aqui é a relação entre cada um desses critérios, tá certo? Conforto, eficiência e saúde. Bom, os modernos acelerômetros, pessoal, essa aqui já é uma revisão da ISO de 97, que já propõe uma aceleração combinada, onde cada direção de exposição, X, Y, Z, aquelas três que nós já comentamos, né? Pés, cabeça, peito, costas e ombro a ombro, elas vai ser calculado o valor eficaz delas através da contribuição de cada uma naquele movimento oscilatório e cada uma usando um fator de ponderação típico. Não vamos entrar nesses detalhes, mas a ideia que, a ser recolhida é que essa aceleração combinada vai levar em conta essas três direções, mas vai focar naquela direção que predomina, tá bom? Então, por exemplo, quando a nosso maior interesse é regular a exposição nessa aceleração longitudinal do corpo humano produzida por vibrações verticais, típicas de veículos, né? Então, olha como essa norma regula a exposição. Então, nós temos aqui as frequências predominantes, tá certo? No eixo vertical, o valor da aceleração, tá certo? E as curvas de exposição permitidas em função do tempo de exposição. Então, pessoal, olha, para uma jornada regular, por exemplo, de 8 horas, esse é o perfil permitido de exposição. Como é que a gente interpreta isso? Vocês lembram que eu falei para vocês que as frequências naturais de ressonância do abdômen, da coluna, estão mais ou menos nessa faixa aqui entre 4 a 8 Hz, quando predomina essa frequência? Então, não é à toa, pessoal, que essas curvas fazem um platô aqui, porque se as frequências predominantes ficarem nessa faixa, o tempo, o nível aceitável de aceleração vibratória tem que ser baixo. Então, por exemplo, alguma coisa aqui como ponto 35. Já para uma exposição de 4 horas, já se admite, por exemplo, meio metro por segundo ao quadrado de exposição continuada ao longo dessas 8 horas, tá certo? E quando a gente se afasta um pouco, tanto à esquerda, para frequências predominantes mais baixas, e quanto à direita, aumenta também a tolerância humana a essas acelerações, a essa vibração. Certo? Então existem gráficos semelhantes, por exemplo, agora nós estamos falando de as chamadas acelerações transversais, tá certo? X e Y. O formato da curva muda, porque também muda a resposta às frequências naturais quando as vibrações são nesse sentido. Aquele perfil que eu mostrei para vocês era para aceleração vertical, para vibrações verticais. Nosso corpo tem outro comportamento vibratório quando as acelerações são nessas outras duas direções. Aqui, por exemplo, as frequências críticas são mais baixas. Estão entre 1 ou 2 Hz para 8 horas, para qualquer tempo de exposição. E ela vai aumentando a tolerância em função
em função do aumento da frequência, tá certo? Ah, então, do, do, dois critérios em função da direção predominante desse movimento vibratório. Aqui é um estudo feito num perfil de aceleração de base de um trator agrícola, também um trabalho bem antigo, mas mostra interessante. Para algumas operações, por exemplo, esse trator atravessando campos de plantio de milho, né? Aqui fazendo fenação, né? Feno. E aqui tem o perfil análise em frequência, de um terço de oitava de banda de frequência na base do assento, e aqui o perfil de aceleração gerado, e aqui está sobreposto, pessoal, a norma a 2631. Então, esse estudo está vendo se essa exposição ela está em conformidade com a norma ou não. E mostra que não, né? Então, por exemplo, em particular aqui para essa tarefa aqui de atravessar um campo de milho, a aceleração ela superou bem o que prescreve a norma, em particular para frequências próximas de 4 Hz, que já é uma frequência natural do abdômen humano. Então aqui já mostra uma exposição potencialmente perigosa, tá bom? Existe uma curva de calibração, pessoal, de equalização dessa análise vibratória, para fazer uma ponderação daquela aceleração resultante, que aqui está escrita com outras letras, mas a ideia é aquela mesma, é ponderar as três direções e calcular essa média eficaz, o valor RMS. Então, aqui é só uma palavra sobre como outros aparatos normativos, outras normas, tratam essa exposição. Por exemplo, as diretivas europeias, em particular essa diretiva europeia aqui, pessoal, ela que também vai regular a exposição a vibrações de corpo inteiro, que é o nosso estudo agora. Ela tem um sistema bem mais simples. Ela simplesmente fixa valores máximos dessa aceleração ponderada, tanto para a vibração segmentar aqui de braços e mãos, como para a vibração de corpo inteiro. Tá? Ela tem basicamente dois critérios. Diferente daqueles critérios de conforto, eficiência e exposição mesmo, ela tem um critério que ela chama de nível de ação, quando essa exposição já tem que despertar algo para mitigar, tem que ser feito algo, tomada alguma iniciativa para mitigar aquela exposição. Né? Então, para braços e mãos está nessa faixa, 2,5 metros por segundo ao quadrado, e para corpo inteiro, meio metro por segundo ao quadrado. Esse fator aqui, o VDV, não vamos entrar muito em detalhes, mas ele mede o efeito daqueles choques abruptos, por exemplo. Você tem um perfil randômico, mas, por exemplo, isso é muito comum em trator agrícola, quando ele passa por uma depressão buraco, tem um pico de aceleração lá que é medido por esse índice VDV. Isso também é levado em conta, o que já não é levado em conta na 2631, não é isso? Então ele define esse nível de ação e esse limite de exposição, que a partir daí essa exposição não é permitida. Isso aqui foi feito um esforço muito grande quando foi criada a Comunidade Econômica Europeia, e eles tiveram que unificar as legislações, e em particular, o que nós estou mostrando para vocês, é a legislação associada à saúde e segurança do trabalho. Tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia dessa diversidade de tratamentos que as legislações dão para o mesmo fenômeno que é essa exposição à vibração, né? Tanto de corpo inteiro quanto segmentar. Pessoal, para fechar, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de dar exemplos concretos de estudos feitos por colegas, por nossos alunos
ou de iniciação científica, ou de pós-graduação, de mestrado, que é o caso aqui desse trabalho da Simone, que fez um trabalho sobre perfil vibratório de máquinas florestais, essas máquinas aqui gigantescas, impressionantes, né? Fez numa empresa aqui, perto da região de Campinas, uma grande empresa, a International Paper, né? Talvez você já tenha ouvido falar. E ela acompanhou o trabalho desses operadores, acompanhou algumas jornadas e usou um equipamento do nosso laboratório de ergonomia, que é um acelerômetro de base, típico para medir esse tipo de perfil vibratório de assento, certo? Então, rapidamente, alguns resultados, pessoal. Por exemplo, para essa máquina, que eu acho que é o Feller Buncher, que é a que corta, né? Corta e deposita as árvores, né? Os troncos, faz o corte de base, né? Então, esse aqui é um exemplo de um registro vibratório, claramente estocástico, né, pessoal? Esse perfil da base do assento. E aqui uma leitura dos resultados à luz, tanto da ISO, vocês estão vendo aqui, 2631, na sua leitura de 97, na sua releitura, quanto das diretivas europeias. Então, por exemplo, ela também fez, o Feller Bunch, está aqui, pessoal, Feller Bunch. Ela fez esse recorte em função da tarefa. Então, por exemplo, o ciclo completo de deslocar a máquina descarregada, cortar e acumular 7 árvores, deslocar carregada e tombar as árvores, gerou esse perfil vibratório nos 3 eixos e aqui a aceleração ponderada, tá certo? Para outra tarefa, tá? Então, por exemplo, com relação à diretiva europeia, olha lá, o valor máximo admitido ficou próximo do valor que ela leu. Então, isso aqui já deveria significar um nível de ação, tomar alguma medida. Com relação a ISO, pessoal, olha, para esse nível de aceleração, o tempo máximo recomendado seria 4 horas e 47 minutos. E aqui nós estamos falando de uma jornada integral de 8 horas. Né? Esse outro equipamento aqui, que é o chamado skidder, que ele desloca os troncos, né? Ele pega os feixes e leva de um lugar para o outro, também tem esse perfil aqui que está sendo exibido, né? Ele gera uma vibração mais severa, olha só o tempo permitido pela ISO, né? Ele já estourou muito o limite máximo de exposição da diretiva europeia. E finalmente aqui a garra traçadora, que ela é um perfil vibratório mais favorável ao operador, é a que gerou menos intensidade vibratória. Tá bom? Então esse é o trabalho da Simone, que foi muito interessante. Aqui estão os resultados para as duas máquinas em função daquela curva de calibração. A última palavra, pessoal, é a exposição segmentar, que é importante para essas tarefas que estão sendo mostradas aqui. Ela é regulada por uma outra norma, a gente não vai tratar dela por uma questão de tempo também. São outros níveis e ela pode ser mitigada. Existem hoje equipamentos, como as luvas anti-vibração, que provocam que, por exemplo, teria o papel como tem o protetor auricular de quem trabalha exposto a um nível de ruído muito intenso. Essas luvas também conseguem dissipar parte dessa vibração segmentar, que provoca outros efeitos. Em particular, o efeito mais conhecido é chamado de síndrome de Raynaud, que o uso constante dessas ferramentas sem proteção vai gerando umas micro lesões
nos vasos capilares da mão e do dedo, isso provoca uma situação de quase necrosamento, escurece a pele. Então, isso tem que ser evitado e uma das formas é usar essas luvas adequadas. Perfeito, pessoal? Então, fechamos mais esse tema e vamos em frente aí com os nossos estudos aí. Tudo de bom para vocês.